Uma boa introdução alimentar é fundamental para que, no futuro, os pequenos desenvolvam uma alimentação mais equilibrada e saudável. Por esse motivo, a mamãe Dandara pesquisou muito e procurou o pediatra para iniciar a alimentação do pequeno Arthur. A introdução alimentar dele a gente começou com exatamente 5 meses, porque foi um desmame, né? E daí, então, eu consultei o pediatra, era tudo ok, começar com frutas, não com legumes. A gente começou com as frutinhas raspadas, que era maçã, pera e banana. Quando ele fez 6 meses, a gente foi acrescentando outros alimentos, tudo passado pela pediatra, mas da minha forma. A gente fez o modo BLW, que é só amassadinho. Então, a gente começou com macarrão, arroz, feijão e alguns legumes e também carne ou frango. Durante a introdução alimentar, a criatividade e variedade é o segredo para uma boa aceitação da criança. Quando eu repetia alguns alimentos, um exemplo, hoje eu fazia beterraba, cenoura, chuchu e caldo de carne. Se eu repetisse umas 3 vezes, ele aceitava, mas não era tanto quanto a primeira vez. Então, daí em diante, eu fui percebendo que ele tinha muita facilidade em abusar os alimentos, assim, repetitivos. Então, eu fui mudando e ele foi aceitando, de boa. Não tive nenhum problema com ele desde a primeira introdução, com alimentos, assim, não. Com frutas, a única frutinha que ele ainda não aceita muito bem é mamão batido. Mas se eu fizer o creminho no liquidificador, ele aceita normal. Para ajudar outras mamães que também passam por essa fase, Dandara decidiu postar a rotina do Arthur nas redes sociais. E a primeira vez acabei postando no Instagram e teve muita repercussão. Algumas amigas minhas gostaram e outras que não eram amigas acabavam que pedindo as receitas porque não sabia como lidar com essa fase ainda. Como eu vi que o pessoal ia gostando, então eu fui continuando e agora teve algumas mudanças na nossa rotina, eu não tenho tanta facilidade de postar, mas ainda assim eu continuo postando algumas vezes. Se a alimentação dos pais já é saudável, passar esse exemplo para os filhos se torna bem mais fácil. Lorena passou por um processo de reeducação alimentar para ensinar o pequeno Zion a ter uma relação tranquila com a comida. Pra gente que somos adultos, que já temos o paladar formado, né, o paladar construído, foi muito difícil. Tinha alimentos que nós tínhamos bloqueios total e a gente teve que ir introduzindo como se nós fôssemos bebês em introdução alimentar. Então, a gente sempre botava todos os dias um alimento novo, um vegetal novo que a gente nunca comeu. Sempre que a gente vai ao supermercado, a gente tem esse costume de comprar um vegetal novo e com isso a gente foi criando gosto por umas coisas que a gente não tinha e a gente permite hoje que Zion também possa comer bem e possa comer com autonomia, né? Comer com as mãozinhas, decidir quando está com fome e quando não está. A gente não força ele a comer, então ele come no momento que está com fome, quando está saciado não come mais. Gente, nesse processo de introdução alimentar, a Lorena vai deixar uma dica importante para você, mamãe, que está assistindo a gente agora, que é a receita desse bolinho de banana. Lorena, conta pra gente como é que você prepara esse lanchinho pro Zion. Esse bolinho, ele é muito fácil. Ele é, na verdade, como se fosse uma massinha de biscoito de banana. Ele vai 3 bananas pratas maduras, já com a manchinha preta na casca, né? Eu só faço amassar ele no garfo mesmo, boto 3 colheres de aveia, floco fino, corto entre 5 e 6 ameixas secas, coloco dentro da mistura e levo tudo para o forno. Em meia hora ele já está nessa consistência. Ele seria mais duro, mas como ele ainda não tem muitos dentes, eu deixo ele na consistência macia para ser seguro para ele comer. E ele aprova esse lanchinho, ele come mesmo? Desde 6 meses ele come esse bolinho. Ele come, primeira vez que comeu, ele tinha 6 meses e foi numa viagem que a gente fez de lanchinho para levar para ele comendo e ele adorou. Seguindo esse método livre e mais natural, a aceitação do Zion tem sido positiva desde o início. Ele sempre tem momentos em que ele gosta mais de um alimento ou então de uma preparação. Ovo cozido no início ele não comia. A gente desconfia que é por causa do cheiro, porque quando ele tocava o alimento ele ficava com a mãozinha assim e não queria mais trazer a mão para perto do nariz, então a gente começou a oferecer ovo de outra maneira. A gente fazia o ovo frito na frigideira sem óleo mesmo, ou então com fio de azeite, com orégano, que já mudava um pouquinho o cheiro, e ele comia melhor. E quando a gente via que ele tinha aceitação, a gente já voltava para o ovo cozido. O segredo daqui de casa é a gente não deixar de oferecer. Se a gente oferece um alimento que ele não gosta, a gente não força, mas a gente oferece numa outra oportunidade, com uma outra preparação, até chegar no ponto que ele vai gostar, porque
quando o alimento é bem preparado, a gente gosta, né? Mesmo que seja vegetal, a gente vai gostar. E com ele é a mesma coisa.